Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Gestão de Pessoas e Comunicação Interna. Então, nesse vídeo, vamos aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre os métodos de avaliação de desempenho, principalmente no tocante aos métodos tradicionais, né? Então, há uma variedade aí de métodos, né, para avaliar o desempenho humano, certo? Avaliar o desempenho de um grande número de pessoas dentro das organizações, utilizando critérios de equidade, de justiça, além de tudo, estimulando as pessoas, não é uma tarefa muito fácil, né? Então, por essa razão, muitas organizações elas constroem os seus próprios sistemas de avaliação ajustados às características peculiares do seu pessoal. Então, é muito comum o desdobramento desses sistemas de avaliação em pessoal de direção e gerência, né? Mensalistas e horistas. Os métodos, por exemplo, tradicionais de avaliação mais utilizados, como a gente já viu, são as escalas gráficas, a escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e lista de verificação. Mas vamos ver agora cada um deles. Então, né, recapitulando, vamos ver nessa aula mais profundamente os métodos tradicionais e o método moderno, como a avaliação participativa por objetivos, nós vimos na última aula, certo? Então vamos lá. O método de escalas gráficas, né? Isso é um método baseado em uma tabela de dupla entrada, onde nas linhas estão os fatores de avaliação e nas colunas estão o grau, né, de avaliação do desempenho, certo? Então, os fatores de avaliação, eles constituem os critérios relevantes ou ainda parâmetros, né, básicos, assim, para avaliar o desempenho do funcionário. Então, o primeiro passo, basicamente, desse método é a escolha e definição dos fatores de avaliação que vão servir como instrumento aí para aferição e comparação, né, do desempenho dos funcionários envolvidos. Então, os fatores de avaliação, eles constituem de comportamento, enfim, atitudes, né, selecionados e valorizados aí pela organização. Esse método, por exemplo, ele avalia o desempenho de pessoas através de fatores de avaliação previamente definidos, né? Então, se utiliza um formulário, conforme está evidenciado aí no vídeo, onde, como eu falei, na linha horizontal representa, né, os critérios, enfim, de avaliação. Os critérios não, na linha vertical os critérios, na linha horizontal está o grau, né, enfim, que o funcionário, enfim, alcança. Então, definidos esses fatores, o segundo passo é a definição do grau, né, que geralmente se utiliza pelo menos 3, 4 ou 5, como ótimo, bom e regular, enfim, né. Então, esse método ele reduz as opções de avaliação aos graus, né, de variação dos fatores de avaliação, o que limita as possibilidades do avaliador, né. Ele é muito criticado quando reduz os resultados da avaliação em expressões numéricas, né, ou através de tratamentos estatísticos. Assim, a gente pode dizer que, como prós, né, é uma facilidade, enfim, para o planejamento, é simples, né, é fácil a sua compreensão, ele tem uma visão global, enfim, e gráfica, né, do que está sendo avaliado. Esse método também facilita a comparação de resultados entre funcionários e também proporciona uma fácil retroação dos dados a serem avaliados, né? Ou seja, o funcionário sabe exatamente quais são os critérios que estão sendo utilizados. Agora, como contras, podemos identificar a superficialidade, né, e subjetividade da avaliação, além de produzir um efeito de generalização, né? Enfim, se o avaliado recebe bom em um fator, provavelmente receberá bom em todos os demais, né? Então, podemos ainda destacar algumas desvantagens, né? Ele peca na categorização, enfim, das características individuais, tem um certo limite de fatores de avaliação,
também proporciona uma certa rigidez e reducionismo, né? Enfim, não tem nenhuma participação ativa do funcionário avaliado, né? E se avalia apenas o desempenho passado, certo? Então, basicamente, esse seria o método das escalas gráficas, né? Temos ainda outro método que é da escolha forçada, né? Ou seja, para eliminar a superficialidade, a generalização e subjetividade, né? Ele traz alguns aspectos característicos do método da escala gráfica, mas surgiu esse método com algumas evoluções, né? Então, ele consiste em avaliar o desempenho das pessoas através de blocos, né, de frases, enfim, descritivas que focalizam determinados aspectos do comportamento, ou seja, cada bloco é composto de 2 ou 4 mais frases, né? O avaliador ele deve então escolher forçosamente apenas 1 ou 2 frases em cada bloco que mais se aplicam ao desempenho do funcionário avaliado. Ou então também escolher a frase, enfim, que representa o desempenho desse, né? E a frase que mais também se distancia desse funcionário. Por isso, essa denominação de escolha forçada, né? Então, como vemos aí na nossa tela, mas podemos também destacar alguns pontos positivos, né? Ela tira a influência pessoal do avaliador e não requer muito treinamento dos avaliados, né? Em contrapartida, como contras, temos a complexidade no planejamento e construção desse instrumento, né? Além dele não proporcionar uma visão global dos resultados, ele também não provoca uma retroação de dados, nem permite comparação, e é uma técnica, enfim, conclusiva a respeito dos resultados, não tem nenhuma participação ativa do avaliado. Né? Temos ainda outro método que identificamos, né, ainda como método tradicional, o método de pesquisa de campo, que ele, dos tradicionais, ele é o mais completo método de avaliação. E ele se baseia principalmente, né, de acordo com o princípio de responsabilidade de linha e da função de staff no processo de avaliação de desempenho. Por isso ele requer muitas entrevistas, enfim, entre especialista em avaliação, né, staff com os seus gerentes de linha, né, para que em conjunto eles consigam avaliar o desempenho dos respectivos funcionários. E daí a origem, né, do nome pesquisa de campo. A partir da entrevista com cada gerente, o especialista, então, ele preenche um formulário descrito, enfim, para cada funcionário avaliado. Né? Então, esse método se desenvolve em 4 etapas. Então, temos a entrevista de avaliação inicial, a entrevista de análise complementar, planejamento das providências e acompanhamento posterior aos resultados. Né? Então, como prós, temos como vantagem, né, ele envolve a responsabilidade de linha e função de staff, ele permite um melhor planejamento das ações para o futuro, enfatiza a melhoria do desempenho, né, proporciona certa profundidade na avaliação, além de permitir também uma relação proveitosa, né, entre o gerente, por exemplo, e o especialista. Como contras, podemos dizer que tem um custo operacional um pouco mais elevado, né, esse processo em si de avaliação é mais lento, demorado e tem pouca participação do avaliado, né? Agora vamos para conhecer outro método, que é o de incidentes críticos, né? Esse método ele é bastante simples e se baseia nas características extremas, né? Ou seja, os incidentes críticos que representam desempenhos altamente positivos de sucesso ou ainda altamente negativos, né, de fracasso. Então, o método ele não se preocupa com o desempenho normal, né, mas com desempenhos positivos ou negativos excepcionais. Então, aproxima-se da técnica de administração por exceções, né, utilizada por Taylor, por exemplo. Então, cada fator de avaliação de desempenho ele é transformado num incidente crítico ou excepcional para avaliar os pontos fortes e fracos, né, de cada funcionário. Então, podemos dizer, como aspecto positivo, ele avalia o desempenho excepcional, né, bom, ou excepcional ruim, né, enfatiza aspectos excepcionais de desempenho, né,
E também um método fácil, enfim, de montagem e utilização. Agora, a desvantagem, né, porque ele não se preocupa com aspectos normais, assim, de desempenho, né? E ele peca também em fixar em poucos aspectos de desempenho. Então, esse seria o método de incidentes críticos, né? Já o método de listas de verificação, ele é baseado na relação de fatores de avaliação a serem considerados, né? Como se fossem checklists, assim, a respeito de cada funcionário. Então, cada um desses fatores de desempenho, ele recebe uma avaliação quantitativa. E essa lista ela funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar todas as características principais do funcionário, né? Na prática, é uma simplificação do método de escalas gráficas, certo? Então, enfim, esses seriam aí os principais métodos tradicionais, né, de avaliação de desempenho. Na próxima aula, pessoal, vamos então identificar as principais tendências aí para avaliação de desempenho, né? Ou seja, as tendências mais modernas, além aí, é claro, da administração por objetivos ou ainda um amadurecimento dela. Tá? Então, conto com a participação de todos na próxima aula. Um forte abraço, pessoal.